Maravilha, pessoal! E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos continuar a codificação do nosso jogo e nós vamos fazer os primeiros asteroides aparecerem na tela, tá? Antes da gente iniciar o código, vamos só fazer entender como é que vai ser a organização das entidades do jogo, tá? Então a gente vai usar uma ideia de programação orientada a objetos para que a gente possa reaproveitar código e isso vai acelerar até o desenvolvimento do nosso jogo. Então vamos lá. A gente vai criar um conceito que é o conceito de galáxia, tá? Dentro da galáxia é onde nós vamos ter as nossas entidades, tá? Então vamos começar aqui com essa classe Entity, que é a classe base para todas as nossas entidades. Debaixo de uma entidade, nós vamos ter outros objetos ou classes, tá? Então a gente vai ter o score do jogo, tá? Que vai ser herdar diretamente de entidade. A gente vai ter countdown, que é uma classe que vai permitir com que nós façamos o countdown do jogo, que é, por exemplo, a contagem regressiva antes de iniciar o jogo, tá? E a gente vai ter uma outra coisa aqui que chama wired, W de wired entity, tá? Esse wired entity é a partir dele que nós vamos construir os nossos objetos do jogo, tá? Então aqui a gente vai ter a classe ship, que é a nossa nave. A gente vai ter o asteroide e a gente vai ter blast, que é o nosso tiro, tá? Bom, essa é a estrutura. O que a gente vai ter de comportamento na classe entidade, tá? A gente vai ter nome, né, de cada uma dessas entidades, vai estar aqui a posição. A gente vai ter a cor. E a gente vai saber se o objeto está vivo ou não, entre outras coisas básicas de uma entidade, tá? Na Wired Entity, que são os nossos polígonos, nós vamos ter a forma, né? Pode ser um triângulo, pode ser o formato de um asteroide, que a gente vai ver. Vamos ter a espessura da linha, já que é feito de linhas, então vai ter a espessura da linha aqui, né? A gente vai ter a velocidade, aceleração, a gente vai ter escala, a gente vai ter a rotação, tá? Então com isso a gente vai especializando a nossa hierarquia de classes de forma que a nossa nave, o nosso asteroide e a nossa bala, eles vão reaproveitar ou herdar o comportamento que vem da classe Wired Entity, que é o polígono, tá bom? Então vamos para o código. Bem, vamos então abrir o nosso game.py, né, que é onde nós paramos na última aula. E o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos acertar algumas coisinhas da última aula, como por exemplo, essa linha 14, Self-Screen Size. Eu fui dar uma olhada e não é necessária essa linha, tá? Porque a gente já está pegando aqui o tamanho da nossa tela, né? Que são as dimensões, a largura e a altura da tela nesse retângulo, esse rect. Logo, nós não precisamos dessa linha. Então, eu vou remover essa linha daqui, tá? Outra coisa que a gente já vai fazer também, a gente quer que a nossa tela abra em full screen. Então, já vamos acertar isso agora. A gente vai colocar um flag aqui. Game Full Screen, e dessa forma a tela vai abrir em full screen. Nesse caso você não vai ter a opção de fechar a janela com o botão fechar, então toma cuidado, pressiona a tecla Q que você consegue sair do jogo. Lembra que a gente programou para caso a tecla Q seja pressionada, o jogo também encerre, tá? Isso vai fazer com que o nosso jogo fique melhor, ocupando a tela inteira. E uma última coisinha de ajustes da aula anterior é o lock e o unlock, tá? A gente vai, por enquanto nós não vamos usar esse lock e unlock, tá? Não é necessário para o nosso jogo, porque a gente tem
poucos objetos para escrever na tela. Então não é muito eficiente a gente utilizar isso aqui para esse jogo. E vamos também já retirar esse print, porque nós já provamos na aula anterior que nós estamos gerando 50 frames por segundo da forma correta. Então podemos tirar isso daqui, porque isso dali era mais uma mensagem de debug que a gente fala, que é só para a gente monitorar o programa e que a gente depois remove, porque não é necessário para o jogo rodar. Ok, então lembrando do que a gente acabou de falar agora há pouco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma classe entidade, porque dela todas as outras vão ser derivadas. Então vamos criar a classe entidade. Está vendo esse botãozinho aqui, ó, New File? Você pode pressionar aqui, ele já abre aqui para você escrever o nome do novo arquivo. Então você pode colocar aí entity.py, tá? Aí ele já abre o arquivo para a gente editar. Vamos lá. A gente vai precisar importar vetores. O Pygame já na biblioteca tem incluso vetores, né? Uma classe para vetores, e a gente vai utilizar essa classe do Pygame que vai facilitar a nossa vida. Então a gente vai importar, chama vector2, tá? Aí a gente vai declarar aqui a nossa classe. Primeira coisa que a gente faz é colocar o construtor dessa classe, tá? Self sempre obrigatório em todos os métodos de uma classe, que é o ponteiro para a instância do próprio objeto, tá? A gente vai querer passar como parâmetro a galáxia, o nome do nosso objeto e a cor. Se tiver dúvida, veja o começo do vídeo em que a gente fala sobre o comportamento de cada uma dessas entidades, tá? Você pode até imprimir aquele diagrama, porque vai facilitar para acompanhar o código. A gente vai guardar em atributos privados ou variáveis privadas aqui da nossa classe, a galáxia. A gente vai guardar o nome. E a gente vai guardar também a cor. E vamos também já definir uma posição para o nosso objeto, que vai ser o ponto 00, tá? Para esse vetor inicial de posição. Cada um dos objetos depois vai mudar essa posição para aquela que ele desejar. A gente vai ver isso. Bom, a gente vai colocar o ponto 0, só que a gente sempre vai trabalhar essa questão de posicionamento, rotação e tudo isso com valores decimais para maior precisão. Então a gente coloca 0.0 para o Python entender que é um valor decimal. Se puser só 0, ele vai entender que é um inteiro. Ele pode fazer operações com inteiro em alguns cenários e com isso fazer arredondamentos, e a gente vai perder precisão. Então sempre colocar o 00 aqui para essas contas. A gente vai ter dois métodos principais, um que é o update, que faz a atualização de posicionamento da entidade, e um outro que é o render, que escreve na tela o desenho, pinta na tela, desenha na tela efetivamente essas entidades, tá? Então vamos começar com o update. Esse update recebe o time passed, porque os objetos precisam saber o tempo decorrido para calcular a sua posição, né? E o event list, que são todos os eventos que aconteceram entre um frame e o outro. Pode ser uma tecla que foi pressionada, pode ser um botão de mouse. E a gente precisa tratar isso. Nessa classe mãe, a gente não vai implementar nada no update, tá? A gente só está declarando que todo mundo que derivar desta classe terá que implementar o update. A mesma coisa o método render, tá? Então a gente recebe o surface, que é a superfície, ou seja, a página ou a tela, né, onde nós vamos escrever. O pass indica que a gente não tem nenhuma implementação, só que o Python vai deixar passar sem reclamar. Bom, feito a classe entity, a próxima que nós vamos fazer é o entity, que é wired entity. Lembra dela?
aqui a gente vai implementar todo o comportamento de polígonos, que são as Wired Entities. Então vamos lá, vou criar aqui um novo arquivo. E aí a gente vai ter uma sequência de imports aqui que a gente vai utilizar, tá? Já vamos importar todos. Bom, agora que finalizamos os imports, vamos para a nossa classe. A gente informa o Python que nós estamos derivando da classe Entity, colocando o nome da classe entre parênteses na declaração da nossa classe, tá? Bom, primeira coisa é definir o método construtor da nossa classe. A gente vai passar a galáxia para ele, o nome, a cor, wireframe, que é o formato, é uma lista com todos os pontos do nosso polígono, tá? Que é o nosso wireframe. Então, se for um asteroide, vai ter uma sequência de, se eu não me engano, são 3 vezes 4, 12 pontos. Se for um chip, serão 3 pontos, e dependendo do objeto vai variar a quantidade de pontos. Basicamente, cada ponto é o vértice do nosso polígono, que indica a forma do nosso objeto, tá? Primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente deriva de alguma classe, é chamar o construtor, chamar o método respectivo, né, construtor da classe da qual nós herdamos, da classe mãe. Então vamos fazer isso agora. A gente utiliza o super para poder chamar o construtor da classe mãe. No nosso caso, a classe mãe é Entity, ela recebe menos argumentos, tá vendo? A gente vai então especializar a nossa classe tratando argumentos adicionais aqui na classe Entity. Vamos guardar essas informações dentro da nossa classe, essas informações adicionais. A gente vai ter também um ângulo para cada um desses objetos. Imagina que a nossa nave, por exemplo, ela vai estar apontando para alguma direção, para cá, para cá ou para cá, para soltar os tiros ou girar. No caso do asteroide, ele vai estar girando, então ele também vai ter um ângulo para a gente controlar o giro dele. Então, a gente tem que criar esse atributo ângulo. Size é a escala do objeto. 1 por padrão, né? Se a gente quiser depois alterar isso nas classes derivadas, a gente pode. Por exemplo, no caso do asteroide, a gente vai ver que a gente vai colocar o número 3 e dessa forma o objeto vai ser ampliado, o tamanho dele vai ser 3 vezes o valor, ou o tamanho do objeto, do valor referência, do wireframe de referência. Temos que implementar os métodos update e render que nós temos na classe mãe Entity. Então vamos implementá-los aqui. Bom, a gente praticamente vai apenas chamar o método respectivo da classe mãe. Não temos nada a fazer aqui no update da classe Entity. No futuro a gente vai, mas por enquanto não. Agora vamos implementar o método render, que é para escrever o objeto na tela. Primeira coisa sempre é chamar, né, o método da classe mãe. Então vamos fazer isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lista vazia
E nós vamos fazer o que? Vamos pegar cada um dos pontos do wireframe, o ponto de referência do wireframe. Vamos fazer a rotação desse ponto, de acordo com o ângulo. Faremos a ampliação de acordo com o size. E faremos o posicionamento de acordo com a posição desejada daquele objeto na tela. Vocês vão ver que é bem simples, o Python ajuda muito a gente a fazer esse processo todo. Então vamos lá. Lista vazia. Vamos navegar aqui no nosso wireframe. O wireframe é a lista de pontos de referência. A gente vai criar novos pontos, então a gente vai criar novos objetos de Vector 2 já na nova posição, tá? E aqui é que Pygame ajuda a gente. Ele tem já um método rotate nesse vetor, que vai fazer a rotação de acordo com o nosso ângulo. Então, acabamos de fazer a rotação. Self.angle. Se eu multiplicar por um número, que é o self.size, eu já estou fazendo a ampliação desse objeto, o scale. Tá? Então, se for o número 3, por exemplo, que é o caso do asteroide, a gente vai ver, ele vai aumentar ou ampliar o objeto 3 vezes. E se eu somar algo aqui, eu já estou fazendo a translação, deslocando aquele vetor para aquele ponto desejado na tela. Pronto. E aí só nos resta fazer o desenho desse objeto na tela, chamando o método draw de Pygame. Existe um método lines dentro de draw que faz o quê? Faz o desenho das linhas que estão em uma lista passada como parâmetro. Vamos ver aqui como é que funciona. Então, primeiro eu passo a superfície, ou seja, a tela, né, onde eu vou escrever. Eu passo a cor que eu quero. True, que indica que eu estou fazendo uma sequência, né, de pontos, ele está ligando os pontos. Então, a última segmento eu não preciso fazer esse último segmento, porque com true aqui nesse parâmetro, ele fecha para mim esse polígono automaticamente. Passo a minha lista de pontos, já com a rotação, translação e escala. E passo também a largura das linhas que eu desejo. Pronto, finalizamos a nossa classe Entity. Agora nós vamos criar a classe Asteroid, que vai herdar de Entity e vai automaticamente ganhar todo esse comportamento através da derivação da classe. Vamos lá, Asteroid. Vamos colocar os imports iniciais que a gente vai precisar. Vamos criar algumas constantes aqui para facilitar, caso nós queiramos alterar no futuro esses valores no nosso asteroide. Então, vamos criar algumas constantes aqui. Width, que é a largura da linha. Eu quero que seja 3 pixels. Scale factor eu quero que seja 3. Eu quero o tamanho, né, de referência aumentado em 3 vezes. Wireframe do asteroide. Bom, aqui é onde a gente vai colocar uma sequência de vetores, né, que representam os vértices do nosso asteroide. Serão 12 elementos, eu vou colocá-los todos aqui em sequência. Se você pegar uma folha em branco quadriculada e você quiser verificar que realmente, colocando esses pontos
no plano de coordenadas e ligando os pontos, você terá o formato do asteroide. Faça, que é muito legal, você vai ver que dá o formato do asteroide, tá? Pronto, vamos agora para a nossa classe asteroide. Vamos derivar de Entity. Construtor, chamar o super, método da classe mãe respectivo, né, para fazer as suas inicializações. O nome do nosso objeto, asteroide. Queremos que ele seja de cor branca. O wireframe de referência que nós acabamos de criar aqui. E o tamanho, ou a grossura de cada uma das linhas. Vamos acertar a posição também no nosso objeto asteroide para que seja aleatória, tá? Para isso a gente vai criar um vetor e a gente vai setar o x e o y de forma aleatória. A função rand de Python gera um número entre 0 e 1. Se eu multiplicar um valor entre 0 e 1 pelo valor do tamanho da largura da minha tela, eu vou ter um número entre 0 e o valor da largura da minha tela. Se eu fizer o mesmo com relação à altura da minha tela, eu também vou poder gerar um número aleatório entre 0 e a altura da minha tela. Então é isso que a gente vai fazer agora. Lembra que a gente colocou ou passou o ponteiro para a galáxia para todas as entidades, né? Esse é um dos benefícios disso. Eu consigo buscar na galáxia o tamanho da minha galáxia para poder utilizar como referência para me posicionar nessa galáxia de forma aleatória. Pronto, já posicionamos o nosso objeto de forma aleatória. Agora nós vamos informar o scale. Só resta agora implementar os métodos update e render. Não tem nada para implementar por enquanto nesses métodos, mais para frente nós vamos alterar isso, tá? Ok, vamos então agora para a nossa classe principal Game. E lá nós vamos juntar tudo isso daí que a gente escreveu. Bom, primeira coisa, se eu vou colocar asteroides na tela, eu preciso definir quantos são esses asteroides. Vamos criar uma constante para informar qual é o número de asteroides que nós queremos para facilitar alterar depois. Vamos começar com 7.
Primeira coisa que a gente tem que fazer antes do laço principal é criar a nossa galáxia, porque a gente vai criar apenas uma vez a galáxia e vamos já colocar os 7 asteroides dentro dessa galáxia, adicionar esses asteroides à nossa galáxia e depois a gente entra no laço principal, que é onde a gente fica escrevendo essa galáxia toda na tela a cada frame que nós gerarmos. Então vamos lá. Eu vou criar um atributo para guardar essa informação da galáxia. Bom, vocês viram aqui que a gente não importou a galáxia ainda, o módulo Galaxy. Só que ele já colocou em amarelo e o Code tem uma coisa legal. Ele já pode... Deixa eu ver aqui. Era para colocar, né? Não colocou aqui ainda não. Então vamos colocar na mão aqui a nossa galáxia. Deixa eu ver aqui. A gente não criou a galáxia, agora que eu vi. Então vamos criar a galáxia. Temos que criar a galáxia também. Esqueci. Vamos lá. A galáxia é um objeto que vai conter todas as entidades da nossa galáxia. Então ela é extremamente importante para a gente. Bom, vamos para o construtor. Bom, esse rect é o tamanho da nossa tela. Então vamos guardar num atributo interno aqui da nossa galáxia, para a gente consultar depois. A gente vai criar um atributo interno chamado Entities, que será um dicionário para armazenar todas as nossas entidades, tá? E também um Entity ID, que nós vamos utilizar para atribuir a cada uma das entidades que forem adicionadas a essa galáxia. E a gente incrementa esse Entity ID a cada entidade adicionada. Então a gente precisa de um método para acrescentar entidades à galáxia e depois o famoso update render que nós precisamos para todas as entidades. Essa daqui não é uma entidade, só que a gente vai utilizar esse método e a gente vai ver como lá no laço principal do nosso game.py. Mas vamos começar aqui com add entity. Então aqui a gente acabou de adicionar a entidade no nosso dicionário Entities. Pronto. Adicionada uma entidade, a gente incrementa o Entity ID para que a próxima entidade que for incluída receba um identificador acima daquele que nós temos nesse momento. Agora a gente vai fazer a implementação dos métodos update e render. Lá na classe game.py, que é a principal, ela vai chamar o método update e o render da galáxia uma única vez. E esses métodos percorrerão todos os elementos da nossa galáxia, todas as entidades da nossa galáxia, e vai chamar o método update de cada uma dessas entidades. Então esse é um padrão legal para jogo, porque você não precisa fazer a sua classe principal, né, ou sua game.py, ou seu laço principal muito grande. Você coloca tudo dentro de uma galáxia ou de um universo, ou seja lá o que for o seu jogo, chama uma única vez o update, e esse método sim chama para todas as entidades que estiverem presentes naquele momento dentro
da galáxia ou do seu jogo. A gente vai calcular o tempo decorrido em segundos, porque é mais fácil para nós humanos entendermos, ao invés de milissegundos. Aí a gente vai poder falar em velocidade de objetos, em termos de, por exemplo, 300 pixels por segundo, ao invés de, sei lá, 0,3 pixels por milissegundo, o que não faz muito sentido para nós humanos. Aqui eu estou percorrendo, nós estamos percorrendo todas as entidades e chamando o método update de cada uma. Aqui a gente vai pintar a nossa tela de preto inteira, e aí sim a gente desenha cada uma das entidades na tela. Pronto. Temos a nossa classe Galáxia pronta. Vamos voltar aqui para o game. Agora sim, é o que eu queria falar aquela hora. O Code tem uma coisa legal que ele reconhece, né, que a gente tem uma nova classe e que a gente não fez o import ainda. Ele coloca essa lâmpadazinha, se você clica, aí ele adiciona para você aqui em cima. Ele acabou de adicionar para a gente. Então isso facilita quando você está fazendo o código. Bom, feito a criação da nossa galáxia, o próximo passo é fazer a inclusão dos asteroides. Então a gente vai incluir 7 asteroides aqui. O range, ele gera uma sequência, uma lista de números entre 0 e o número de asteroides menos 1. Ou seja, dessa forma o for vai percorrer esse laço 7 vezes, que é o nosso número de asteroides. A gente precisa adicionar cada um desses asteroides na galáxia. Aqui também a gente pode adicionar esse import através dessa feature, essa ferramenta do Code. Ele já adicionou para a gente aqui. Bom, aqui a gente já tem a galáxia e os 7 asteroides dentro da galáxia. O que a gente precisa fazer agora é substituir essa parte que a gente estava só pintando a tela de amarelo, e a gente vai chamar o update da galáxia e o render. Pronto. Com isso a gente fechou essa implementação. Vamos ver se funciona. Tem o botãozinho play aqui do Code, só pressionar. Nossa, não acredito. Funciona de primeira, sem bug. Bom, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asteroides na tela, tá? Se a gente apertar o Q, aí você sai do jogo. Vou apertar de novo o play. Veja que agora os asteroides têm posições diferentes, porque cada vez que ele gera ou inicia o jogo
ele coloca o asteroide numa posição diferente. Lembra que a gente utilizou o método RAND? Então foi para isso, para calcular dinamicamente a posição toda vez que a gente for gerar ou rodar esse jogo, ele inicializa com posições randômicas. Muito bom, pessoal. Agradeço vocês terem assistido até aqui esse vídeo. Se for necessário, voltem e assistam devagar, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!